Atos 15, 36 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Oremos. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e sem o Teu Santo Espírito, nós não podemos fazer nada, Senhor. Que o Teu Santo Espírito use o Teu servo e abençoe aqueles que receberão essa mensagem, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, um evangelista chamado Dwight Moody, ele chegou numa cidade grande certa vez e começou a pregar. E as suas pregações lotavam, enchiam de gente. E os pastores daquela cidade ficaram incomodados com aquilo. E aí eles foram perguntar: por que quando o senhor fala, lota de gente, e quando nós falamos, as pessoas não dão muita atenção, não param para nos ouvir? E aí ele falou: vem aqui comigo. Levou-os até uma janela, abriu a janela e disse: o que vocês estão enxergando? Uns disseram: eu estou vendo ali um casal caminhando, outro, eu estou vendo aqueles pontos turísticos, estou vendo algumas crianças brincando. Essa é exatamente a diferença. Essa é a diferença. Quando eu vejo pessoas perdidas, que se não forem alcançadas pela graça de Deus, estão condenadas. Essa é a grande diferença. Elas vão para o inferno se não ouvirem a mensagem da salvação. Eu imagino que esta era a cabeça de Paulo, quando decidiu pregar o Evangelho. Ele queria que o máximo de pessoas que ele conhecesse, que ele não conhecesse, ouvissem da graça de Deus. Então, ele tinha acabado de realizar sua primeira viagem missionária. O que costuma acontecer depois de uma longa viagem? Precisamos de férias. Provavelmente as outras pessoas aumentariam seus dias de folga, estenderiam um pouquinho mais. Preciso de fato descansar. Paulo não. Paulo queria voltar. Vamos ver aqui como está aqueles irmãos os quais nós pregamos a palavra de Deus. Paulo queria voltar ao trabalho. Paulo tinha paixão pela perda que não lhe permitia desistir.
E eu acho que era isso que movia o coração de Paulo. Até que o Senhor o chamasse para casa. No texto que nós lemos, é o início da segunda viagem missionária de Paulo. As histórias parecem estar desconectadas, mas tem um tema em comum, a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele lidera, muitas vezes, através da divisão. Após o Concílio de Jerusalém, eles voltaram junto com Silas para entregar a decisão do Concílio de Jerusalém naquelas igrejas. E tinha que falar para eles, né? Paulo decide voltar para a estrada, acompanhar os crentes da sua primeira jornada. E Barnabé também achou uma boa ideia, mas Barnabé quis fazer o quê? Levar João, chamado Marcos, junto. Aquele que havia abandonado eles lá na Panfilha. Paulo falou, não, ele não. E Barnabé é aquele amigo que todo mundo queria ter, aquela pessoa que incentiva, te empurra, né? Aquela pessoa que te leva para cima, para frente. Um incentivador, um empolgador. Mas dessa vez não foi assim. Barnabé queria dar uma chance para João Marcos, mas Paulo lembrou que ele havia abandonado eles. E Paulo poderia ter dito, me enganaram uma vez é vergonha para você, me enganar duas, vergonha para mim. E é nesse ponto que acontece, né, entre Paulo e Barnabé, tamanha desavença, que eles não puderam mais caminhar juntos. Barnabé foi com João Marcos, Paulo ficou com Silas e posteriormente encontrou Timóteo. E Barnabé e Marcos foram para Chipre, né? Ao passo que Paulo e Silas foram para as bandas da Síria, Cilícia, como o texto nos confirma. Discórdia, meus irmãos, que eles tiveram não foi leve, não foi um leve desentendimento, não foi aquela discussãozinha que você tem que está tudo bem. Né? A palavra grega utilizada aqui, a palavra no original, é paroxismos. E obtemos a palavra paroxismo, que é um termo talvez usado na medicina também, mas ele descreve como uma explosão violenta, algo grande, forte, um termo médico para uma dor aguda. Foi uma desavença muito grande, não foi algo simples, foi algo grandioso. E separou-se então duas equipes missionárias. Você já foi demitido alguma vez, por alguma razão? Um número grande de pessoas tem perdido seus empregos no nosso país, principalmente nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, tem experimentado o desemprego, que ao lado de um divórcio pode ser uma coisa muito dura e devastadora, não somente pela situação econômica, mas pelas consequências emocionais que pode causar. A razão principal pela qual as pessoas perdem emprego é que as tarefas que lhes são atribuídas não coincidem com seus dons. O termo genérico para isso é chamado incompetência. Fulano de tal foi demitido porque era incompetente. No entanto, não era o caso aqui de João Marcos. O termo incompetente aqui é aplicado incorretamente. Toda pessoa na comunidade cristã, ela tem um dom, um talento, portanto, ela é competente. Aqueles que estão no ministério nunca deveriam ser desligados das suas funções. Primeiro, porque aqui nós não somos voluntários, nós somos discípulos. O discípulo serve, ele serve ao seu Senhor. Voluntário você tem numa ONG, numa creche, numa escola. Na casa de Deus, no ministério, nós somos servos, discípulos. Discípulos segue o seu Senhor, obedece. E o que acontece conosco aqui não é baseado nos nossos méritos. Então, se um dos músicos errarem, eles não serão dispensados da orquestra. Não serão. É baseado na graça de Deus. O Senhor vocaciona, isso é, o Senhor chama os seus com dons e talentos diferentes a uma função que agrade. Seja como agricultor, seja como açougueiro, como padeiro, nas diversas funções, nos diversos trabalhos, Deus te vocaciona, Deus te chama. Qualquer que seja o seu emprego, devemos o quê? Vê-lo como uma vocação do Senhor e fazer, sabe o quê? Oferecer o nosso trabalho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Atualmente essa ideia tem sido obscurecida.
Quando os cristãos não conseguem resolver suas diferenças e há briga entre eles, o que acontece? Mancha o corpo de Cristo. No entanto, essa briga entre Barnabé e Paulo, nós vemos que e essa diferença entre Paulo e João Marcos, ela foi resolvida mais para frente. Porque Paulo mudou de ideia a respeito de João Marcos. Nós vemos isso, né, quando uma vez chama de cooperador, em Filemão, versículos 23 e 24, chama João Marcos de cooperador. Recomenda João Marcos para a igreja de Colossos, Colossenses 4,10, e roga a Timóteo que o leve a Roma. Ele diz assim, em 2 Timóteo 4,11, Paulo pediu a Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então Paulo voltou atrás da decisão de romper totalmente com Marcos. E é assim no corpo de Cristo. Nós podemos ter desavenças, sim, mas Cristo supera, a graça de Deus supera. E foi o que aconteceu. Sabemos que as brigas nascem aonde? Nascem nos nossos corações. O próprio Tiago escreveu isso. Nasce nas nossas invejas. E nem sempre, quanto às decisões que nós devemos tomar, nós consultamos a Deus. Senhor, será que é a melhor decisão que eu tomo sobre isso? Não, nem sempre. O que sabemos é que Deus usou essa desavença para cumprir os seus propósitos. O resultado, então, da divisão é bastante interessante. Então, como resultado dessa divisão, surgiu 2 equipes missionárias, né? Transformaram em 2 equipes missionárias, equipes que estavam indo para o oeste. Nunca mais ouvimos falar de quem? De Barnabé. Barnabé não é mais citado. Mas presumimos que ele continuou seu trabalho. Paulo escolheu Silas como seu novo parceiro, e João Marcos, sabe o que ele foi fazer? Ele sentou e escreveu o Evangelho segundo Marcos, que foi muito útil, e nós temos nas nossas mãos hoje. O dom de Marcos também prevaleceu. Deus, meus irmãos, Ele é um mestre em pegar cacos, pedaços que estão partidos, quebrados da nossa vida e transformá-lo em algo especial. Ele é capaz de tecer até mesmo situações que possam ser a nossa culpa em algo que lhe traga glória. Ele fará isso se nós procurarmos e se nós confiarmos nele. Eu pergunto para os irmãos, há pessoas problemáticas na vida de vocês? Vocês lidam com pessoas que têm problemas? Pode ser que Deus esteja usando essas pessoas para te ensinar algo importante. Talvez Deus esteja levando você, ensinando você através da divisão, da separação. Esta passagem certamente não justifica as nossas brigas. No entanto, mesmo que você possa ter perdido alguém no luto, num divórcio, ou algum outro tipo de divisão, seja como a perda de um emprego, a saúde, é possível que Deus use as perdas da sua vida para quê? Para que o seu crescimento e para a sua glória. Para que você reconheça Deus, para que você dependa de Deus e busque a sua glória. Amigo, irmão, não se desespere. Procure orientação, procure a maneira como Deus vai transformar isso na sua vida em uma nova oportunidade para que você possa servi-lo. Então, a primeira lição que nós temos é o Espírito Santo liderando através da divisão. E a segunda, versículos 1 a 3 do capítulo 16, liderando através da soma. Segunda maneira pela qual nós vemos Deus levando na vida dos apóstolos, do apóstolo Paulo principalmente, é a soma, né? Deus acrescentou um jovem chamado Timóteo, que veio a ser um pastor, como se fosse um filho na fé do apóstolo Paulo. É provável que Timóteo, né, e sua mãe tenham sido convertidos ao Evangelho quando Paulo fez a sua primeira viagem a Listra. Em toda a comoção lá, quando teve aquela comoção da população que chamavam eles de deuses, de Zeus e Hermes, Mercúrio e Júpiter, como está na Bíblia em português, Timóteo tornou-se um dos amigos e parceiros de trabalho mais confiáveis do apóstolo Paulo. Deus somou. Quando havia um trabalho difícil que precisava ser feito,
Paulo falava, vai lá, Timóteo, você que vai. Timóteo tornou-se pastor na igreja de Éfeso e provavelmente estava com Paulo quando ele morreu. Há uma dúvida, né, nesse texto, porque eles acabaram de ter o concílio de Jerusalém, falando para não circuncidar os irmãos, e aí o que Paulo faz? Paulo tinha acabado de circuncidar Timóteo, depois de grande debate em Jerusalém. Por que Paulo ia circuncidar Timóteo? Então o debate da circuncisão ficou claro, né? Era ou não era necessário a circuncisão para a salvação? A circuncisão de Timóteo não tinha nada a ver com salvação, mas tinha a ver o quê? Com ministério, com contextualização. Né? Timóteo, o princípio é muito fácil de entender. Devemos estar dispostos a quê? Desistir, abrir mão das nossas liberdades, das nossas facilidades, para quê? Para servir, para salvar aqueles que estão perdidos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, ele disse assim, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando eu estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo abriu mão de uma liberdade para levar pessoas a Cristo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto para levar pessoas a Cristo. Paulo acreditava que Timóteo era mais eficaz no trabalho ali com os judeus se ele fosse circuncidado. Essa foi uma decisão estratégica missionária, foi uma estratégia missionária para alcançar cada vez mais aqueles judeus. Foi isso. A circuncisão era um sinal de fé, meus irmãos. A circuncisão, a adição de Timóteo ao ministério de Paulo enriqueceu e expandiu o ministério de Paulo. R.C. Sproul, pastor presbiteriano, um dos maiores teólogos que eu já li, ele diz assim, né? Sinais da aliança. A igreja presbiteriana é uma igreja aliancista, uma igreja que batiza crianças. Ele diz assim, o sinal externo não salva. No entanto, o sinal externo foi significativo porque indicava a promessa de Deus para todos os que creem. A circuncisão era um sinal de fé. O batismo também é. Quando o sinal da antiga aliança, da circuncisão, era aplicado a um adulto, uma primeira geração de crente, esse adulto tinha necessidade do quê? Fazer uma pública profissão de fé antes de receber o sinal. Podemos chamá-la de circuncisão do crente. Esse sinal deveria ser o quê? Dado à sua prole masculina antes de virem para a fé. Isso é, antes deles saberem. Assim, temos um exemplo claro na história bíblica do princípio de um sinal de fé. Num dos casos adultos, o sinal vindo depois da fé, no outro caso de crianças, o sinal vindo antes da fé. Portanto, se as pessoas negarem o princípio da aplicação do sinal da fé, o batismo, aqueles da comunidade da Nova Aliança que ainda não têm fé, as criancinhas que não foram batizadas, eles terão o quê? Que provar que todo o funcionamento do Antigo Testamento estava errado. Por quê? Porque nós vimos que foi isso que aconteceu. Timóteo foi circuncidado adulto. E nós temos relatos, no próprio livro de Atos, que toda a casa foi batizada. E quando a gente lê toda a casa, o termo no original é oikos. E tem um estudioso que escreveu um tratado sobre o termo oikos. E ele, nesse tratado, ele defende que o termo oikos para casa é uma casa que contém adultos e crianças pequenas. Mas nem todos aceitam isso. Se as pessoas aceitassem esse termo, nós não precisaríamos estar explicando por que nós batizamos crianças. Mas temos relatos em Atos que todos os da casa foram batizados. Sinais da aliança. Circuncisão antes da criança vir à fé.
e o batismo também antes da criança vir à fé. Por isso nós batizamos crianças, porque nós somos aliancistas, nós cremos no mesmo Deus, nesse mesmo Deus. Irmãos, é fácil para nós perder, o fato de que Deus possa trazer pessoas em nossas vidas, para quê? Para nos mover numa direção que Ele quer que a gente vá. Sempre temos alguém. Você deve lembrar quem que te alicerçou na fé, quem que te encaminhou, quem que foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você. Sempre nós temos alguém que nos colocou na fé e alguém que nos alicerçou na fé. Nós devemos ser gratos. É importante nós aprendermos a apreciar as pessoas que Deus usou para moldar as nossas vidas. Eu encorajo você a tirar um tempo para reconhecer e agradecer aqueles que foram o quê? Usados por Deus para levar você à fé em Cristo. Então Deus, o Espírito Santo lidera através da divisão, lidera através da soma, acrescentando pessoas, e o Espírito Santo lidera colocando obstáculos, versículos de 6 a 10 no capítulo 16. A última maneira, então, que nós vemos o Espírito Santo liderando, colocando o quê? Barreiras, dirigindo essa equipe missionária, erguendo barreiras. Eles queriam ir para tal lugar, o Senhor falou, não. O Espírito Santo falou, não, para cá vocês não vão. Depois eles queriam ir para outro, o Espírito de Jesus falou, para cá vocês não vão. É interessante também, o versículo 10 do capítulo 16, é a primeira vez que Lucas coloca na primeira pessoa, o pronome na primeira pessoa do plural. Então, nós temos aqui, nós encontramos também mais para frente. Entenda, Lucas, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E nesse trecho ele coloca na primeira pessoa do plural. Significa que Lucas passou a acompanhar a comitiva com o apóstolo Paulo, provavelmente em Troade. Ele seguiu viagem com eles. Então você vai encontrar em Atos 16, de 10 a 17, capítulo 20, de 5 a 15, capítulo 27, 1, até o 28, 16, os pronomes na primeira pessoa do plural. Significando que o quê? Que o doutor Lucas, o médico Lucas, acompanhou o apóstolo Paulo. Versículo 10 do nosso texto. Assim que teve a visão, Paulo teve uma visão de um homem macedônio, imediatamente procuramos. Quem procuramos? Nós, incluindo o Dr. Lucas, o médico. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então eles passam a usar ele passa a usar a primeira pessoa do plural. Lucas passou a acompanhar Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo e seus companheiros tentaram ir para a região sul de Éfeso, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província, não no continente da Ásia. Eles acreditavam que desde que Deus tinha fechado uma porta para eles, queriam ir abrir em outra direção. Então eles decidiram ir para o norte, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E aí Paulo tem a visão do homem macedônio, Macedônia, Grécia, chamando Paulo para vir pregar o Evangelho, para os ajudar, quando não haviam obstáculos para que o Evangelho chegue à Europa pela primeira vez. Depois de ouvir essa história, algumas perguntas eu levanto. Como que eles reconheceram o Espírito Santo? Como que eles reconheceram o Espírito de Jesus? Como eles sabiam que o sonho era uma direção válida do Senhor e não resultado de algo que eles usaram, comeram? Por que Deus não queria que eles fossem para o sul ou para o norte? Na verdade, há várias ideias. Primeiro, pode ser que ouviram uma profecia de alguém, mas como você sabe se a profecia é verdadeira ou falsa? É possível que eles simplesmente tivessem o quê? Um sentido interior, É possível que eles simplesmente, Deus estava dizendo não, Imagino que vocês já sentiram algo assim, De muito orar, muito estudar e tomar uma decisão, não, nós não vamos para cá. Não, nós não vamos fazer isso. Talvez. Possivelmente, Deus estava tratando também do apóstolo Paulo por causa da sua enfermidade, possivelmente malária. E aí entra o quê? O Dr. Lucas, que começou a acompanhá-los. Ele sugere
Isso por causa do nós, né, no versículo 10, refere-se que ao Dr. Lucas, é possível que o Dr. Lucas tenha ido junto na viagem porque Paulo estava doente. E por causa de um surto de malária, Deus impediu que eles fossem para tal região. Eu não sei qual era a barreira, o porquê, mas foi eficaz. A barreira foi eficaz. Eu acredito que o Senhor ergueu essas barreiras porque queria expandir a divulgação do Evangelho. Se Paulo tivesse ido para o sul, é possível que nunca teria ido além da Turquia. Não sei por que ele não queria que eles fossem para o norte ao entrar na Macedônia. Os discípulos fizeram a sua primeira entrada na Europa. Deus estava expandindo a visão de Paulo pelos bloqueios que colocou. Deus pode colocar obstáculos nas nossas vidas para que nós nos desviemos desse obstáculo. E muitas vezes nós não vamos entender aquele obstáculo como algo bom. Por quê? Porque nós somos imediatistas e queremos resultados hoje e agora, e não enxergamos o quadro todo. Mas muitas vezes Deus coloca obstáculos na nossa vida para que a gente vá para o caminho correto, para que a gente vá para onde Ele quer que nós estejamos, para onde Ele quer que nós vamos. Você está enfrentando algum tipo de obstáculo em sua vida hoje? Será que esta é a maneira de Deus te afastar de algo que possa te machucar? Será que esses obstáculos, na verdade, não são inimigos, mas amigos disfarçados? Será que esses obstáculos são projetados para encaminhá-lo na direção certa, para tirá-lo da sua zona de conforto? Para colocá-lo numa posição para grandes coisas que Deus tem para a sua vida? É possível que você esteja enfrentando algum tipo de barreira, algum tipo de obstáculo, dificuldade, e você vai saber o que é aquilo que está te incomodando, te atrapalhando, que você objetou como um obstáculo. É possível que Deus colocou aquilo lá não para aborrecê-lo, mas para te resgatar, para te trazer de volta, para te trazer de perto. É possível que Deus tenha permitido tempos difíceis na sua vida, para que você possa ver que você sozinho não consegue, que você tem a necessidade de um Salvador, que você precisa de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos? A lição mais importante é que Deus se preocupa com você e com o que está acontecendo na sua vida. Ele está comprometido com você. Ele não é um Deus distante, indiferente, mas um Deus pessoal que se relaciona com você. Ele quer e vai guiá-lo, se você confiar nele. Segundo, mesmo que cometamos erros, ele ainda pode liderar-nos através dos nossos erros. Paulo e Barnabé podem ter pecado quando discutiram sobre Marcos, mas Deus trabalhou a vida desses homens e é possível que tenhamos cometido erros grandes também. E não é só porque você cometeu erros grandes, não significa que Deus não usará mais você ou circunstâncias na sua vida para que você seja um obreiro dele. Terceiro, para experimentar a orientação de Deus, nós precisamos o quê? Deixá-lo liderar em nossas vidas. Ouvir a direção de Deus é realmente o quê? Uma questão de viver a nossa vida com confiança nele. Significa realmente acreditar que Deus tem um plano, em vez de você acordar pela manhã e dizer, por que eu? Seria melhor você acordar e perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Em vez de assumir o pior, talvez precisamos estar abertos para que o Senhor nos molde, nos ensine e nos guie no melhor caminho. Você lembra da história de Jó, né? Jó, no meio da agonia, de suas perdas, debate com seus amigos, todos se voltaram contra ele, e Jó, no versículo 23, 10, disse assim, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Pode ser que Jó estivesse dizendo, olha, quando tudo isso acabar, todo mundo vai ver que eu sou inocente, que eu não cometi pecados.
Mas eu acho que Jó estava dizendo, embora eu não saiba o que está acontecendo com a minha vida, eu sei que quando esse julgamento acabar, eu vou ser purificado e fortalecido como ouro. Em certo sentido, Jó estava dizendo, Senhor, eu estou confuso, eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É muita coisa, é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei, estou desgastado, sem força, sem energia. Eu não sei por que está acontecendo tudo isso, mas eu confio no Senhor. Eu confio. Irmãos, eu acredito que Deus nos deu essas imagens desse trecho bíblico da segunda viagem missionária em Atos, para nos ajudar também a confiar nele, a nos deixar ser liderados por ele, liderados mesmo que haja divisão, liderados quando algo é acrescentado e liderados através do obstáculo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser liderados pelo Espírito Santo. Só lhe deu glória.